Fala pessoal, estamos começando aqui agora o segundo episódio da websérie Check It Out. Essa primeira temporada, começamos ontem com o Léo apresentando o primeiro episódio. Tivemos um pequeno probleminha no final ali com a plataforma, mas que já conseguimos resolver e hoje vai com tudo. Nesse episódio a gente vai contar com a presença do Marcelo da Wildcard. Ele está aí para poder ministrar esse episódio com a gente. Lembrando que essa websérie, nessa temporada, vamos ter 12 episódios durante esse ano inteiro. Então, contamos com a presença de todos vocês aí. E agora eu vou deixar com o Marcelo para prosseguir aí. Sucesso a todos. Marcelo, com você, cara. Opa, obrigado. Estamos ao vivo? Sim, sim. Aí, ok, legal. Bom, galera, primeiramente, boa tarde a todos aí. Fui convidado aqui pelo time de parcerias da Wildcard e também pelo nosso parceiro da Apit para falar um pouco aí sobre meio de pagamento. Acho que é um ponto extremamente importante para quem está começando a vender online, né? Para quem vive esse mercado virtual. Para quem está chegando agora, ou para quem tem alguma dúvida, eu vou tentar aqui ajustar essas dúvidas, resolver, tirar todas essas questões aí da frente. Tá bom? Aí no final, sobrando um tempinho, a gente abre para dúvidas aí, discussões. Quem tiver algum ponto pode mandar para a gente. Acho que via chat ali. Agradecer ao Pedro e a todos da PIC pelo espaço. E vamos lá. Eu vou falar aqui tudo que você precisa para vender online, né? Entender as partes de uma venda, como você escolher qual o seu meio de pagamento, qual o ideal para o seu negócio. A gente entra depois nas suas especificações aí. Eu não vou falar de algum segmento específico do nosso mercado, mas, enfim, aí quem tiver alguma dúvida depois pode me procurar. Bom, primeiramente, a gente tem que começar falando assim, o que é um meio de pagamento, né? A gente precisa entender que a gente tem aí as três opções no mercado, e seriam elas aí o adquirente, subadquirente, no caso, como a Wildcard se encontra hoje, como sub, e o gateway. Então, eu vou vender online, eu preciso escolher, entender bem quem são esses caras, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, acho que com exemplo fica mais fácil de entender. Um adquirente, então, por exemplo, Cielo, Rede, Stone, GetNet, seriam adquirentes. Subadquirentes, Wildcard, PagSeguro, Mercado Pago, enfim. Gateway, Braspag, Mundipag e alguns outros também. Então, eu dei só alguns exemplos aí de empresas que se encontram como adquirente, subadquirente e gateway. Então, eu vou começar a vender online. Por que, por exemplo, eu tenho que escolher um adquirente e não um subadquirente? Por que eu tenho que escolher um gateway mais um adquirente para conseguir ter uma solução completa dentro da minha loja? Quando você vai vender online, você tem um risco, né, no mundo online que você normalmente não tem no mundo físico. No mundo físico, a pessoa vai na sua loja, passar o cartão e ali digita a senha, então não tem risco. No mundo online, essa compra tem um risco. Então, além de você ter a questão do adquirente e do gateway, você precisa ter uma empresa de risco fazendo essa gestão. Então, quando você contrata um adquirente, você necessariamente precisa ter um gateway e necessariamente você precisa ter uma gestão de risco. Depois eu vou falar um pouco mais disso, porque é um tema bastante procurado aí pelas pessoas, para entender melhor. Quando você escolhe um subadquirente, normalmente ele já tem todo esse processo, seja gateway, gestão de risco e adquirente, tudo dentro da sua mesma solução. Então, você normalmente, para quem está começando, você tem uma vantagem de não procurar 2, 3 empresas, 2, 3 contratos para começar a vender online. Você tem tudo isso na sua mão de uma forma mais fácil, né? O adquirente, normalmente, ele está focado, talvez, num player maior, onde você, com bastante volume, consegue, inclusive, ter uma negociação de tarifas, né, um pouco mais ajustada. Depois a gente vai falar também de tarifas. E no subadquirente, você normalmente está próximo ali de quem está começando, você tem um atendimento melhor. Normalmente essas empresas tendem a ajudar quem está começando, como até o nosso caso aqui na Wildcard. A Wildcard é uma empresa que adquiriu o Moip, que tratava muito de ajudar as startups. Então, a gente acaba tendo esse perfil, né, de atender bem quem está começando.
E o gateway, na verdade, dentro do processo da subadquirente já existe o processo do gateway. O gateway é a maquininha, vamos clarear, assim, clarificar, seria como uma maquininha que leva a transação para uma adquirente. Então, quando você está dentro de uma sub, normalmente ela já trabalha com 2, 3 adquirentes. Então, leva uma transação numa Cielo, leva na rede, leva na Stone, leva na GetNet, isso por diversas vezes, né? É um termo, seria um pouco mais técnico, estou tentando deixar mais claro aqui, para ficar num entendimento mais ameno aqui para todo mundo. Bom, espero estar indo num time legal para todos. Na verdade, não me apresentei muito bem, eu quis já ir direto ao ponto aí, né? Na verdade, depois no final a gente pode falar um pouco do que eu faço aqui na Wirecard. Eu não queria transformar isso num jabá, né, para trabalhar na área comercial, mas vim aqui para falar sobre meio de pagamento como um todo, tá bom? Então vamos lá. Seguindo adiante, né? O que eu estou começando, que acho que é o ponto mais importante aqui. Eu estou começando a vender online, eu preciso escolher um meio de pagamento. O que eu devo levar em consideração? A gente falou ali atrás que eu tenho adquirente, tenho gateway, tenho subadquirente. E por que eu escolher um ou outro? Quais pontos, pelo menos no meu entendimento, desse mercado são essenciais para eu olhar e falar, não, eu preciso ir para esse caminho, eu tenho que ir naquele caminho. E aí, para mim, os pontos, né, são 4 pontos. A gente vai falar um pouco de cada um. Conversão, com certeza. Gestão de risco. Atendimento e taxas, né? Eu já dei uma introdução ali atrás que a gente ia falar desses pontos, mas por que cada um deles? Porque cada um deles é essencial. Muitas vezes, taxa nesse caso aqui eu deixei por último, né? Porque eu estou começando a vender online e muitas vezes você já quer negociar a taxa. Eu tenho uma loja online e quanto eu vou pagar para vender? Né? Quanto eu vou deixar de taxa? Na verdade, a gente entende que esse é um processo um pouco falho, né? É errado um pouco dos lojistas de entender só a taxa, de querer só saber quanto vai pagar, porque, na verdade, no final do mês, o que vai valer a pena mesmo é a conversão dele. Então, eu posso pagar barato em um meio de pagamento, aí seja ele adquirente ou subadquirente, enfim, mas no final do mês eu tenho muitos cancelamentos. Se eu tiver muitos cancelamentos, eu gastei dinheiro, gastei com marketing, né? Não é o nosso ponto aqui, mas gastei com marketing, levei gente para o meu funil de vendas lá dentro da minha loja, as pessoas olharam, e o meio de pagamento compraram, mas o meio de pagamento cancelou essa transação, porque de repente na gestão de risco ali barrou por algum motivo. Então é preciso você ter isso alinhado, né? Sempre que você for escolher um meio de pagamento, você entender qual é a conversão que aquele meio de pagamento pode te oferecer, qual uma média dele no mercado, se a gestão de risco ali não pode atrapalhar, ou em alguns casos de empresas aí pode ajudar, tá? Normalmente, eu vou dar exemplo, a gente tem resultados positivos quando a gente tem uma gestão de risco automática, sim, né? São aqueles casos que a pessoa compra online, a pessoa sempre compra online, já está acostumado, e as transações são aprovadas ali em milésimos de segundos, e tem a gestão de risco que faz um processo manual, né? Onde você vai olhar em birôs de informação, você vai entender se aquela compra ela pode ser saudável, se não foi um cartão clonado, se não é, por exemplo, uma compra, enfim, onde você vai ter um problema no futuro, você vai ter um chargeback, né? É um tema bastante complexo aí falar de chargeback. Também não é o ponto central aqui dessa conversa, mas a gente pode depois tentar detalhar. Hoje em dia se tem muito auto-fraude, então é preciso você ter uma gestão de risco bastante equilibrada para conseguir, no final do mês, te entregar mais conversão. O que não adianta, eu costumo dar um exemplo, você pagar aí uma taxa, sei lá, de 5% num lugar e você levar 100 pessoas na sua loja e somente 10 conseguir efetuar o pagamento, porque foi cancelado ali pela sua empresa de pagamento, de gestão de risco. Se você tiver uma taxa, estiver pagando, por exemplo, 5,5 ou até mesmo 6, você está levando as mesmas 100 pessoas para o seu funil de vendas, para a sua loja, e, enfim, 30 pessoas conseguirem comprar, pelo menos. Não estou nem levando um número muito lá na frente.
Se 30 pessoas dela comprar, no final do mês você vai fazer a conta, você fala, poxa, então eu podia, de repente, ter gastado menos com o marketing, porque muitas vezes, quando sua conversão está baixa, o que você pensa? Eu vou aumentar meu funil, né? Então eu vou levar mais gente, mais tráfego para o meu site. Né? Até ouvi o Leandro falando um pouco disso na websérie de ontem, muito interessante. Então, as pessoas às vezes têm esse entendimento um pouco falho. Então, quando acontece isso, sua conversão não está tão alta, você não precisa necessariamente dobrar o número de acessos no seu site. Às vezes você pode ajustar a linha de risco, né, a gestão de risco do seu meio de pagamento, do seu site, que aí você consegue ter um retorno. É sempre importante você olhar para isso. Então, aí já falei de conversão, né, entrei um pouco já na gestão de risco. Todos esses pontos, se alguém tiver alguma dúvida, aí levanta a mão, anota para a gente aí, para a gente tocar depois. Me manda por e-mail, enfim. E aí já estou falando de atendimento. Se você tem alguma falha na sua gestão de risco, se você entende que sua conversão não está tão boa, ou que poderia ser melhor, e aí cabe falar que melhor não necessariamente é mais rápido. Né? Muitas vezes, se você tem que fazer uma gestão de risco rápida, sua conversão tende a ser mais baixa, porque você não tem tempo suficiente para conseguir enxergar, né, aquela transação, fazer com que ela seja bem vista com 1, 2, 3, até 7 tentativas em alguns casos. Tem empresas que fazem isso. Então, não é o tempo, né? Muitas vezes o lojista, ele pensa, fizeram uma compra na minha loja, eu quero vender logo, eu quero entregar logo, preciso aprovar essa transação, ou mesmo reprovar. Se eu preciso fazer isso muito rápido, eu não tenho tempo suficiente, porque às vezes pode chegar ao ponto de eu ligar para essa pessoa, e essa pessoa não está, naquele momento, não disponível para falar, não tem como falar naquele momento. Então, a gente acaba perdendo uma transação, porque houve uma pressão ali dos lojistas para aprovação, para uma decisão. Então, muitas vezes a gente por aqui, por exemplo, pede para que tenha um tempo um pouco maior, porque aí sim a gente consegue entregar uma conversão mais alta para o cliente. Nesse espaço de tempo, a gente vai em birôs de informação, a gente entende Facebook do cliente, do comprador. Então, a gente vai a fundo mesmo para conseguir aprovar e ter uma aprovação segura, saudável daquela compra. Tá? E esse é o ponto que a gestão de risco ajuda muito na conversão. O atendimento acontece por quê? Dando exemplo do que a gente faz aqui de casa, e algumas outras players do mercado também fazem, você ter uma gestão da sua empresa, um gerente de contas, né, dentro da empresa, faz com que você consiga ter uma fila de análise um pouco melhor, você consegue ter uma fila específica para o seu negócio. Entenda que eu não posso colocar uma loja que vende ouro na mesma sacola de uma loja que vende caneta. O risco de quem vende ouro é totalmente diferente de uma empresa que vende caneta. Então, aqui eu consigo aprovar, na questão da caneta, eu consigo aprovar mais rápido, tem um risco muito menor. Já no ouro, eu tenho que ter uma atenção maior, o ticket médio mais alto. Então, para que a conversão seja boa e fiel, eu talvez precise de um tempo um pouco maior. Então, são esses pequenos ajustes que você consegue ter. Tem empresas que fazem isso, a gente aqui, no caso, faz isso, algumas outras empresas no mercado também. Então, é legal você procurar algo específico para o seu negócio. Muitas vezes, eu vejo por aí, em grupos, uma discussão, qual é o melhor meio de pagamento? Às vezes não tem isso. Para o seu negócio, qual meio de pagamento vai entregar o melhor resultado, vai entregar maior conversão? Às vezes você não tem uma necessidade de gestão de risco, por exemplo, né? Então, você não tem que olhar muito para esse ponto. A questão de chargeback para você não é uma dor. Muitos outros só trabalham, por exemplo, com cobertura de chargeback 100%. Eu preciso ter 100% de chargeback. Falando desse ponto, eu, a princípio, tenho uma visão que é o seguinte: para mim é uma falsa ilusão, né, uma falsa sensação de segurança, porque vamos supor aqui que eu vendo, sei lá, mouse, né, e aí eu preciso ter 100% de chargeback. Tem uma empresa que me oferece isso, olha, você vai ter 100% de chargeback, está aqui no contrato e tudo mais, só que eu não tenho chargeback. Estou já no mercado há um tempo e não tenho chargeback, então eu não faço uso disso, né? E a empresa está me vendendo isso. Quando a empresa me vende isso, a bucha, costumo dizer assim, está do lado da empresa.
ela tem uma tendência a cancelar mais as transações, por isso a conversão vai lá embaixo, porque, enfim, ela não quer que o chargeback fique dentro de casa, né? Abrindo o jogo real aqui. Agora, se eu realmente não tenho chargeback, eu não preciso dessa cobertura 100%. Eu consigo entender com a empresa qual é a cobertura que ela me dá, né? Então, cada empresa tem aí um ajuste. Então, muitas vezes se vende por aí, qual é o recado aqui, né? Muitas vezes se vende por aí que o 100% de chargeback é a segurança, é o que você deve buscar. Não, eu discordo, né? Depende do que você vende, se é eletrônico, se é alguma outra coisa do tipo, ou alguma coisa assim, talvez você queira olhar muito para isso. Mas num outro mercado que você esteja, talvez não faça sentido, não vale a pena, né? Muitas vezes, se você tem uma conversão mais alta, de repente aí, vamos colocar um número de... Se você tem, com essa cobertura de 100% de chargeback, você tem uma conversão de 80%, às vezes, sem isso, com cobertura padrão, vamos dizer ali, 0,5% do faturamento anual, alguma coisa do tipo, você pode ter uma conversão de 90%, 95%. Então, essa diferença, entenda que essa diferença, se você tiver, por acaso, 1, 2 chargeback, muitas vezes acaba compensando, né? Então, é de se pensar nesse caso. Então, 100%, meu recado no caso seria 100% de chargeback não é o caminho, né? Acho que tem que estudar caso a caso. Não é porque talvez o seu vizinho trabalhe dessa forma que você tem que trabalhar. Cada um tem os ajustes aí. Talvez você consiga até ter uma taxa menor para não atuar dessa forma. O atendimento que eu estava falando é você ter uma gerência para te conceder relatórios, ter alguém que te represente dentro da empresa de pagamentos, seja ela sub, ou seja ela adquirente, enfim, gateway também, e até na gestão de risco. Quando você entra, por exemplo, numa subadquirente, que aí é o caso da Wirecard, você normalmente já tem tudo isso num lugar só, então você não precisa fazer vários contratos. Então você tem a questão do gateway, gestão de risco e a adquirência num serviço só. Então você tem um atendimento com uma gerente que vai te responder sobre esses temas. Quando você, a gente chama de combo, né? Quando você vai contratar, por exemplo, uma adquirente, você vai procurar a adquirente, fazer o contrato com ela, você vai fazer contrato com uma empresa de gestão de risco e você vai fazer um contrato com um gateway. Desculpa. No caso, você tem aí 3 pessoas que você vai ter que lidar. Isso no dia a dia pode te complicar um pouco mais se você está começando. Então, você tem que pensar bem se você vai ter tempo para isso, se não seria interessante você focar em uma pessoa só para você obter mais sucesso. A gente sabe, para quem está começando, não tem departamento de marketing, departamento de vendas, departamento de logística. É tudo uma pessoa só, 2, 3 pessoas. Então, é importante que alguém, aí no caso, deixa aí com o seu gerente de contas, resolva essa parte de pagamentos para você e te libere para você fazer o que você sabe fazer melhor, que é vender, né? Esse é o ponto aí do atendimento que eu falo. Aí, um outro ponto que é extremamente importante, acho que tem muita gente que deve estar ansioso, é falar de taxas, né? Eu dei um overview assim rápido do que a gente acha importante, que é você ter uma conversão, você ter uma gestão de risco, você ter um atendimento. E as taxas, você tem que entender que ela está incluso em todo esse processo, todo esse serviço que você está contratando. Eu vou fazer uma comparação aqui, claramente sem falar nome de empresa, sem marcas. Quando você compara, por exemplo, uma adquirente com uma subadquirente, você, com certeza, na maioria das vezes, você vai entender que a adquirente tem um custo menor. Eu vou falar um valor aqui para exemplo. Então, você foi na adquirente e conseguiu uma taxa de 4%. Você foi na subadquirente e conseguiu uma taxa de 5%. Você vai claramente falar, a adquirente vale mais a pena, está mais barato, versus a subadquirente. Só que aí você tem que lembrar como, na hora de fazer o cálculo ali, de entender o que faz sentido. A subadquirente já tem todo o serviço que você precisa ali, está tudo pronto, encaixotado, você vai plugar e vai rodar. Na adquirente, você ainda tem, além desse preço aqui, você vai ter que contratar uma gestão de risco,
e um gateway, pelo menos. Então, aí, isso vai aumentar o valor, tá? Na minha conta aqui, sendo bastante transparente, eu já fiz muito isso, em mais de 3 anos e meio aí na área comercial, a conta vai dar mais ou menos 1%, então, a mais, né, que você tem que contratar. Então, fica ali num preço parecido, se não até maior, muitas vezes até maior, se englobar tudo. Então, no caso aqui, adquirente, você tem que ter adquirente, gateway e gestão de risco. São 3 contratos, 3 empresas, 3 tarifações. Subadquirente, é só um contrato. Então, você tem tudo aqui. Então, a comparação tem que ser essa. Eu não posso simplesmente comparar a taxa de adquirente com subadquirente. Agora, falando o nome de empresa, por exemplo, eu não posso comparar Cielo com Wirecard. São empresas diferentes, são serviços diferentes, né? E aí, Marcelo, mas como eu escolho o que é melhor para minha loja, para minha empresa? Você vai entender o que faz sentido. Faz sentido para você ter mais conversão? Procura as empresas, procura clientes, cases dentro dessas empresas que tenham conversões claras, que possam te mostrar. Aí você vai conseguir definir. Você vai ter um atendimento dos dois lados, na sub ou na adquirente. Como vai ser esse atendimento? Relatório, você vai ter tudo isso? Outra questão importante, a gestão de risco. Como funcionaria na sub? Como é feito isso? Análise automática? Tem a manual também? Poxa, que bom. Envia SMS para o cliente. Como entra no Facebook? Faz tudo possível para aprovar. No lado da adquirente, eu preciso contratar uma outra empresa, né? E você tem algumas empresas no mercado que fazem só gestão de risco. Então, o que vai te dar menos trabalho? O que você precisa? Isso tudo vai impactar na taxa. E o que é extremamente importante para a decisão da taxa, fator decisivo, é o prazo de repasse. Então, é como você quer receber esse dinheiro. Você quer receber esse dinheiro tudo em 2 dias? É possível. Tudo em 14 dias, que é o padrão de uma subadquirente? Legal. Você tem uma taxa um pouco menor. Tudo em 30 dias, quando eu falo tudo em 30 dias, eu quero dizer assim, se você fez uma venda em 2 vezes, você vai ter o repasse em 30 e 60, o padrão do mercado. Só que aí eu vou te antecipar e você vai receber tudo em 30. Tá? Isso na subadquirente funciona dessa forma. Na adquirente, normalmente, você vai ter esse repasse no fluxo, conforme o pagamento. Então, se você tem um pagamento em 12 vezes, você vai passar 1 ano recebendo. 30, 60, 90 e aí vai embora. Né? Então, dado isso, eu vejo muito com a minha experiência que para quem está começando, precisa do fluxo de caixa, precisa ter o dinheiro ali, seja para comprar produto, para fazer uma festa, quem faz evento, quem vende serviço. Então, assim, já é um fator importante para você pensar. Eu preciso do dinheiro agora, então eu posso trabalhar com 14 dias, ou de repente recebendo tudo em 30, que aí é uma taxa um pouco menor, negocia. Então, tem algumas empresas no mercado que só trabalham de forma antecipada, né? E seja com 14 ou 30, mas tem também empresas que você pode escolher a forma de recebimento, o prazo, se você quer receber tudo em 2 dias, tudo em 14, tudo em 30, no fluxo do pagamento. Então, você receber em 30, 60, 90, de acordo com o pagamento. E aí, antecipar de acordo com a sua necessidade. Se você precisar antecipar, 45 dias após a sua venda, você tem esse direito. O dinheiro é seu, está ali. Então, tem uma taxa de antecipação já negociada. É legal você olhar para isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui, acho que tem uma pergunta desse assunto, a gente já fala agora. Só um minutinho. O Hélio. Tá, eu vou ler a pergunta aqui, é porque tem a ver com o tema, então a gente já pode falar. Vamos ver se eu consigo responder, hein? O Hélio mandou o seguinte: e atendimento do lojista nas questões como aprovações canceladas sem análise ou problemas técnicos, porque mencionou apenas atendimento sobre as aprovações chargebacks. Tá, eu falei, Hélio, responder aqui para você, desculpa, eu falei muito do atendimento, estava na sequência aqui de chargeback, então foi por isso que eu foquei em aprovações de risco e chargeback. Mas o atendimento, normalmente, quando se tem um gerente de conta, seja na adquirente, na subadquirente, enfim, na sua empresa de pagamento, você tendo um faturamento
por exemplo, como funciona aqui na Wirecard, você tem um faturamento acima de 25 mil por mês, você tem direito a um gerente, né, de contas. Então, esse atendimento, essa gerência, ela serve para tudo. Não é só para os cancelamentos, para chargeback, nada. É para tratar você no dia a dia, entender como está a sua conversão, né? O que a gente pode fazer para melhorar, porque entenda você, e todos, né, que estão aí ao vivo, que é interessante para a Wirecard também, ou para qualquer outra empresa, que você tenha essa compra aprovada. Quando a compra é negada, a Wirecard também, a gente não cobra a nossa taxa. Então, enfim, todo mundo perde, né? Então, é sempre importante para a gente também a aprovação. Esse gerente está aqui para poder fazer pequenos ajustes na operação, como, por exemplo, existe loja que tem alguma clientela ali que com o cartão, enfim, Master, tem muitos cancelamentos, enfim, por N motivos. O que a gente pode sugerir enquanto gerência? Falou, cara, vamos tirar por uma semana, fazer um teste AB, vamos tirar esse cartão da sua loja, vamos retirar ela da integração, vamos passar, de repente, guiar tudo para o Visa. E, por vezes, isso dá muito certo. A conversão aumenta, o resultado fica muito bom. Então, essa gerência serve para todo esse tipo de questões. Seja também para problema, isso é importante, porque muitas vezes você tem um problema, né? Nenhuma empresa é perfeita. O importante é você ter pessoas que consigam te ajudar nesse atendimento que você tiver necessidade, tá? Seja ele com relação a qualquer tema dentro da empresa, ok? Legal. Tá, espero ter respondido essa questão, depois tem algumas outras aqui, a gente pega de outras pessoas para falar. Tá legal. Hélio, você mandou uma outra questão aqui, um pouco maior, na verdade, então, enfim, depois a gente volta a falar, tá bom? Vamos seguir aqui com a apresentação. Vamos falar de alguns pontos importantes, né, para você escolher o seu meio de pagamento, enfim. A gente está focando aqui em sub ou adquirente, a gente meio que está nessa dúvida aqui, vamos decidir até o final. Quais são os pontos importantes que eu devo levar em consideração? A gente falou ali, né, conversão, gestão de risco, atendimento, taxa também. Taxa é um ponto que a gente tem que tocar com um detalhe, cada um no seu quadrado ali, né, porque os ticket médio os números são diferentes, ticket médio é diferente, faturamento é diferente, então a gente tem que falar com cada um, e eu fico à disposição aqui com o meu time para a gente atender quem tiver alguma dúvida depois, tá? Caso a caso. Os pontos importantes que a gente deve olhar. Outros pontos importantes, né? Checkout, né? O checkout, a gente está falando aqui também com o pessoal da PIC, do e-commerce, por isso essa parceria é bem bacana. O checkout tem que ser transparente, tá? Já não faz mais sentido você ter no mercado um checkout que não seja dessa forma. O que seria esse checkout transparente? Como funciona isso para quem, de repente, tiver alguém que não pegou, que não sabe? Pode jogar no Google também, vai ter alguns exemplos lá. Mas checkout transparente nada mais é do que você não ser direcionado para nenhum outro lugar quando você estiver fazendo sua compra. Então, eu entrei na loja X, na loja do Hélio, por exemplo, entrei na loja dele, estou lá fazendo a compra, enfim, numa loja totalmente rosa, ali escolhi meu produto, coloquei meus dados, tudo mais, de endereço. Quando eu vou pagar, a loja me redireciona para um outro lugar, onde é tudo azul. Então, aí eu já estou estranho com tudo isso, porque eu estava no ambiente rosa e fui jogado para o mundo azul. Então, já me gerou certa desconfiança. Eu preciso repensar a minha compra, não estou mais seguro. E, normalmente, isso acontece o quê? Eu não compro mais, a gente perde a venda. Então, o lojista gastou dinheiro levando público para a sua loja, a compra não foi efetivada, e muitas vezes ele faz o quê? Briga com o meio de pagamento, ou briga com plataforma, e briga com agência de marketing digital, e não é bem isso. Na verdade, o checkout transparente ajudaria, porque a compra seria, voltando ao exemplo que eu falei, seria todo naquele ambiente rosa. Então, eu entrei na loja, escolhi o produto, tudo no ambiente, né, rosinha ali, pensa numa loja de sapato feminino, por exemplo. E na hora de pagar, eu pago também, coloco meus dados de cartão e tudo mais dentro do ambiente rosa, tudo no mesmo lugar. Isso é transparente, né? Estou amputando os meus dados ali, já estou, enfim,
conectando ali com o adquirente, o subadquirente, que está integrado ao site, à loja online, mas eu não preciso ser direcionado pelo site dessa empresa e lá ter que fazer um outro cadastro, né? O que aí me irritaria um pouco mais, e aí mesmo eu não faria a compra de forma alguma, porque eu já fiz um cadastro dentro da loja, então vou pagar, então tem que fazer um outro cadastro dentro da empresa, né? Não vou aqui, claro, citar nome de empresa, a Wirecard não faz isso, ela não pega o cadastro, não pede que o comprador faça o cadastro para pagar. Algumas empresas no mercado ainda pedem isso, e aí trabalham com redirecionamento, eu não acho legal. A gente tem esse dado ainda quando a Wirecard era MOIP, né? Quem colocou no mercado o checkout transparente, a palavra checkout transparente, esse tipo de ação foi o MOIP, e aí cerca de 30%, pelo menos, aumentava de conversão. Então é importante, sim, quem ainda não trabalha com checkout transparente, olhar para isso com carinho. Tem algumas pessoas que olham para isso com uma certa desconfiança, porque vê segurança em sair mesmo, em ir pagar, por exemplo, no site de uma empresa de pagamento, mas isso eu, a princípio, sou totalmente contra. Acho que tem que se trabalhar com checkout transparente, pensando principalmente no usuário, no comprador. Isso pode impactar muito na experiência de compra, tá? É isso. E aí fica o exemplo. A PIC, por exemplo, tem um checkout muito legal com a gente em e-commerce, transparente, funciona bem legal. Indico aí quem estiver pensando, quem estiver em dúvida, quem estiver integrando aí, ó, legal pra caramba. A flexibilidade, acho que é um ponto extremamente importante. Quando eu falo flexibilidade, eu dei o exemplo ali atrás da fila de risco, de você poder, enfim, hoje eu vou fazer um evento e eu preciso que as aprovações, enfim, as minhas compras sejam autorizadas ou negadas agora, né, na hora. A gente fala online. Isso pode acontecer, eu preciso ter essa flexibilidade. Eu tenho outra loja, nessa loja eu vendo, enfim, carro, né? Vou dar um exemplo bem diferente. Eu vendo carro e eu não preciso que essa compra seja aprovada na hora. Inclusive, eu prefiro que quanto maior tempo de análise, eu vou ter maior segurança nessa venda, vou ficar satisfeito. Essa segurança, ela é para mim também, é para o lojista e é também para o comprador, né? Para eu entender que não foi um cartão clonado, que não teve nada com essa compra, nada de diferente do normal, do padrão, né, de uma venda online, uma venda segura. Então, essa flexibilidade de fila de análise, essa flexibilidade de agenda de gestão de conta internamente, flexibilidade, eu falo, inclusive, para receber pagamentos, como eu disse, aí vou levantar a mão para quem tiver interesse. Nós temos aqui na Wirecard a seguinte visão: o lojista tem que receber o dinheiro no prazo que ele precisar. Então, se ele precisar em 2 dias, a gente vai negociar para 2 dias. Precisar em 14, ok, é isso que é o padrão. 30 dias também, tá bom? Eu não preciso não tenho necessidade de ser antecipado, então eu tenho meu fluxo de caixa bem adiantado. Isso normalmente funciona para lojas que faturam mais de 1 milhão por mês e tudo mais. Essa loja normalmente recebe no fluxo, tá? Então, a flexibilidade que a gente fala é de trabalhar como o lojista precisa. Essa é a ideia. Conceder relatórios para ele é importante, do tipo, cara, você vende muito na segunda-feira às 4 da tarde, né, dependendo do produto que você trabalha, isso pode acontecer. Então, a sua empresa de pagamentos pode, sim, te conceder um relatório para que você concentre seu marketing nisso, nesse dia, nesse horário, e que você tenha um resultado melhor. Que aí acho que todo mundo ganha nisso aí. É uma questão de parceria, é um ganha-ganha, tá? E aí um ponto também que eu troquei, né, com o meu time, quando eu ia fazer esse webinar, alguns pontos que eu queria trazer, me falaram sobre o reconhecimento da marca. Né? Por que isso? Muitas vezes, olha, vamos dizer assim, vou falar as marcas aqui, tá? Por exemplo, um PagSeguro, um Mercado Pago, o Cielo, Rede, são marcas super conhecidas no mercado aqui no Brasil. Né? A Wirecard, por exemplo, é uma marca global, então ela tem ainda muito mais força globalmente, e no Brasil talvez ela não tenha mesmo share, mesma marca, mesma visibilidade que outras, por não ter campanha de TV, esse tipo de coisa. Mas ela é uma marca que é reconhecida pela solução que tem, né? Então, mais do que você ver uma marca, seja na televisão, ouvir no rádio, enfim, presença em evento, qualquer coisa do tipo, é você entender se essa marca funciona, se essa empresa funciona. Eu não tenho que ser bonitinho, eu tenho que funcionar bem. Eu tenho que entregar no final para você bons relatórios, um dashboard legal,
conversão alta, tem que te atender bem, como você merece. Então, o ponto de reconhecimento de marca, acho que é isso. Eu vejo que muita gente começa a vender online, procura no Google, empresa de pagamento, e vai na mais conhecida ali, aquela que aparece primeiro, e seria muito interessante que fizessem pesquisas, olhassem aquilo que eu falei, conversão, gestão de risco, como é feito, atendimento, então todos os pontos, também a taxa, claro, né, não adianta só ir pela marca. Mas uma marca pode me trazer mais venda, porque o cliente vai conhecer. Se você tem um checkout transparente, isso não acontece. O comprador, ele deve escolher, na hora de pagar, ele deve escolher pagar por boleto, por cartão de crédito, transferência bancária, e não por empresas. Eu não quero pagar usando o Wirecard, ou pagar usando, enfim, outra empresa, pagar usando... Não existe isso, né? Existe cartão de crédito, Visa, Master, boleto, enfim. Esses são os pontos de reconhecimento de marca, acho que é legal levar em conta. Tá? Tem uma pergunta aqui do Hélio, tá? Posso responder do Pedro? Tá. Hélio, acho que você mandou um caso aqui para a gente um pouco mais detalhado, e aí internamente a gente vai passar aqui para o time responsável para te atender, para te ajudar, é isso, né? Legal. E aí, enquanto isso, eu vou responder Robson, tá? É isso? Pedro, desculpa. Pedro ou Robson? Robson, vamos lá. O Pedro que pediu para a gente responder Robson. Legal. Vamos lá. Aqui. Marcelo, você sabe se a Wirecard ou a PIC, né? Somos empresas diferentes, tá? A Wirecard, a PIC. Existe uma parceria, mas somos empresas diferentes. Você sabe se a Wirecard ou a PIC planeja lançar compatibilidade de algum plugin para venda recorrente para o e-commerce? O que eu posso dizer aqui? A Wirecard tem recorrência, né? A gente tem um modelo de assinatura, isso eu posso falar por nós. E no caso da PIC, eles provavelmente vão aguardar uma nova API dele aqui, até na verdade o Pedro da PIC está me ajudando aqui com isso. Na nova versão da API deles, é possível que tenha, tá? No momento, não. Ok? Então, aí qualquer coisa pode depois procurar o nosso time técnico, mas da Wirecard é isso, a gente tem a solução de assinatura, se você precisar de algum modo aí usar dentro da sua conta, do seu dashboard, você consegue criar essa recorrência, e aí o time da PIC deve colocar isso numa nova API, tá legal? É isso aí, não tem um prazo específico para isso, mas, enfim, acho que esse ano sai pelo jeito aqui, tá? E aí, só completando, se na Wirecard Internacional já existe isso, essa questão da compatibilidade, se não me engano, de assinatura, de recorrência, ainda não, tá? Por enquanto, aqui no Brasil, sim, temos, mas internacional, não. Tá legal? Bom, até foi legal ele já responder umas perguntas, porque se tiver outras, a gente já fala agora. Fazer um resuminho do que a gente falou. O que interessa no final de tudo isso, né? De escolher meio de pagamento, de escolher se eu vou trabalhar com adquirente, com gestão de risco apartada, com um gateway, ou se eu vou direto para uma sub, que talvez eu tenha mais atendimento, uma proximidade maior, e aí ali eu vou negociar a taxa. Claro que quanto maior você fatura, você tem uma negociação legal também. O que interessa no final é o resultado que você vai conseguir com a conversão das suas vendas. Então é importante que você olhe para o seu negócio. Não adianta você olhar para o negócio do seu vizinho e falar, ele usa a empresa X, então eu vou usar a empresa X porque ele me indicou. Se tem uma indicação, eu valorizo muito isso no mercado. Se a pessoa está te indicando, é porque está funcionando para ela. Acho que é legal você ter um olhar para isso, um olhar bem cuidadoso. Mas, assim, talvez a sua empresa, se o cara vender cueca e você vender fliperama, são coisas diferentes, num ramo totalmente apartado um do outro, e talvez você tenha um ganho melhor se você trabalhar de outra forma. Talvez esse cara da cueca seja uma loja consolidada, que já fatura talvez seus 5 milhões mês, e você esteja começando agora. Você precisa um pouco de um ajuste, e talvez você não tenha o mesmo atendimento que ele tem lá, a mesma taxa que ele tem lá, então provavelmente não vai ter o mesmo resultado. Então pense sempre no seu negócio, levanta a mão para as empresas que você procura, quer trabalhar, que você deseja, procura falar com alguém, negociar. Eu já me coloco à disposição aqui com o meu time de atender a todos.
A gente normalmente faz uma venda aqui consultiva, que aí a gente não vai nunca forçar você tem que usar a nossa solução, não é assim que funciona. Acho que a gente vai sempre guiar para que você vá trabalhar com aquilo que vai te dar um resultado melhor. Eu mesmo, com experiência própria, já indiquei concorrentes meus para alguns lojistas, porque eu entendia que para aquele cliente não funcionaria a minha solução. Então, acho que é legal a gente ser justo. Isso vai muito de uma educação de mercado. Eu olho muito para essa questão. Então, olha sempre para dentro de casa, o que você tem que corrigir, o que você tem que acertar, se você precisa de uma pessoa para te ajudar com o pagamento, se você quer colocar tudo isso dentro de casa, se você colocar dentro de uma empresa, e aí lá você tem uma gestão que vai resolver essa questão, e você vai olhar para o seu negócio, para vender, para fazer seu marketing e tudo mais, que é o que normalmente você sabe fazer melhor. Você lojista, tá bom? Então, legal. O que importa mesmo é isso. Acho que de conteúdo básico aí que a gente trouxe, era isso, né? Nem falei nada da Wirecard, acho que cabe falar rapidamente. O Wirecard é uma empresa global, né, da Alemanha, que comprou o Moip e aí está atuando aqui no Brasil. Nós temos várias soluções de pagamento para quem está começando, para quem já opera e tem faturamento alto, seja ela split de pagamentos, inclusive, que a gente não tocou no assunto aqui, mas que é bem pontual para marketplace, e com certeza é o nosso carro-chefe, é o nosso ponto forte aí. A gente tem uma série de clientes, de cases, que tem, inclusive, integração com a PIC, pode procurar quem estiver pensando no marketplace aí, ou indica para aquele seu marketplace que você está rodando. Solução de checkout transparente para várias plataformas, inclusive para o e-commerce, aí com a nossa galera da PIC. A gente tem assinaturas de recorrência, que aí me deram a oportunidade de falar aqui. A gente também trabalha com link de pagamento, que é uma coisa básica. A gente tem dentro da conta do cliente, ele consegue clicar, enviar uma cobrança. Isso é coisa muito simples de fazer. Muita gente acaba esquecendo de usar e ajuda muito. Tem muita indústria, todo mundo hoje em dia cobra alguém, precisa cobrar alguma coisa. Então, tem indústrias que às vezes precisam mandar um boleto, e aí com isso quer procurar um banco, precisa ter um contrato, alguma coisa do tipo, às vezes boleto pago só de emitir o boleto, então nada disso, a gente só cobra por transação paga, no caso só vai cobrar se o boleto for pago. Então você pode enviar link de pagamento, onde o seu comprador, seu destinatário, aí pode pagar via boleto, via cartão, e você tem isso dentro da sua conta Wirecard, você pode criar a conta de graça, tá? Funciona bem. A gente tem também, hoje em dia, a MPOS, você pode fazer pagamentos presenciais, onde isso tudo está linkado dentro da sua conta na Wirecard, você vai ter tudo num lugar só, também isso ajuda bastante para a conciliação. A gente já entrega o valor conciliado no final do mês, então você vai ver tudo bem bonitinho ali, o que entrou, o que saiu, e aí lá com a gerência de contas você consegue ter relatórios específicos, né, de conversão, de vendas por datas, enfim, por bandeiras, tudo isso. Então, para dar e tem muita série de outras coisas aí que a gente está trazendo para o mercado, já com uma integração global, muito em breve, aí não é o foco aqui, muito em breve todos vão estar sabendo. Acho que é isso. Queria agradecer a todos que estão online aí, deixar meu LinkedIn, não sei se vocês estão vendo todos aí, mas é Marcelo Conforto, me busca lá, segue, comenta, vamos bater um papo, vamos falar sobre meio de pagamentos, se quiser falar de outras coisas também, escreve lá, estamos abertos. E se tiver alguma pergunta aí, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém mandou e a gente fala agora. Quem tiver alguma coisa pode mandar aí, fique à vontade. Não? Sem? Zero pergunta? Tá, o Robson perguntou aqui realmente que não consegue usar a Wirecard Internacional no Brasil. Ainda não, a integração está sendo preparada para trazer tudo de fora para rodar aqui e também daqui para rodar fora, então aí fica aí um alerta para os clientes. Muito em breve, quem tiver uma loja aqui vai poder vender no mundo todo, inclusive em Portugal, que a gente sabe que o Leandro, aí, o pessoal da PIC é bem forte lá, e tem uma entrada legal. Então, acho que é esse o recado. Bom, como não tiveram perguntas, a do Hélio a gente vai responder para ele a parte que é um detalhe um pouco mais, que já é cliente, né? Alguma coisa do tipo. Então, acho que é isso. Tem uma aí? Tá. Uma pergunta do Robson. Quais bancos têm compatibilidade com a conciliação?
A gente trabalha com todos os bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, então a gente faz conciliação com tudo que entra na conta de vendas, qualquer bandeira, e entrega normalmente no final do dia o que está ali conciliado. A gente tem também, o Robson, e depois a gente pode compartilhar contigo a nossa API de conciliação, onde você consegue por ali integrar e jogar de repente com o seu RP, bater isso, você ter uma conciliação ainda melhor. Tá? E também a gente tem parceiros de conciliação também, se você, enfim, preferir alguma coisa do tipo, tá bom? Galera, acho que é isso. Sem mais perguntas. Acabou? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram online aí, geral. Qualquer coisa, estou à disposição. Não é isso, Pedrão? É isso aí, Marcelo. Obrigadão aí, viu, cara? Obrigado a você, ao Aricard, pelo apoio aí nessa websérie. Foi muito bacana esse episódio. Valeu. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu. Galera, então, amanhã temos outro episódio, o terceiro, vai ser aqui com o Ivan Newton, vai ser às 15 horas, mesmo horário de hoje, vai ser nosso terceiro episódio. Nesse caso de ontem, a gente teve um probleminha, mas hoje vocês viram aí com o filé, a gente vai mandar o link da sala para vocês aí no e-mail, e o replay desse episódio também, mais para frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato através do e-mail também, e até amanhã, até o próximo episódio. Valeu, obrigado a todos aí.